Elétrico! E aí galera, como vocês viram no título, eu estou fazendo a continuação dessa teoria, mas antes de irmos pro salves eu quero avisar uma coisa. A próxima teoria vai ser a consequência de uma aposta de um amigo, então não fiquem com muitas expectativas, já que nem eu mesmo sei o que eu fiz com essa teoria, mas enfim, vou dar um salve para todas essas pessoas que estão aparecendo aqui. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O ambiente tinha se tornado um pouco pesado, já que eu estava liberando meu instinto assassino, enquanto meu rosto não tinha mudado de expressão por nada, mas por dentro eu estava extremamente preocupado, já que eu tinha medo de não ser rápido o suficiente para salvar Gilead. Eu em minha mente: Lieb, quanto eu tenho de porcentagem de salvar ela? Lieb um pouco sério responde: do jeito que está a situação, eu diria que você tem 20% de chance de conseguir, algo bem baixo eu diria, mas eu recomendo não arriscar. Eu dou um suspiro mental para começar a caminhar enquanto pensava. Se eu tivesse toda a personalidade do Poseidon eu teria avançado sem pensar, mas não posso arriscar a Gilead. Eu paro de emanar instinto assassino para dizer de frente com Ludociel como uma voz fria e sem emoção: ok, arcanjo, me leve até sua mestra, mas solte a fada. Fazendo uma pressão com meu poder divino sobre os presentes para Ludociel dar um sorriso vitorioso para dar a ordem para que o sujeito que estava segurando Gilead soltar ela para eu desaparecer em um borrão de velocidade, dando um chute mandando o sujeito para trás, pegando Gilead de um jeito nupcial, levando ela para perto do Gloxinia, onde nós dois podemos ver que ela tinha um pequeno corte do lado do pescoço que não era um ferimento grave, mas mesmo assim eu fiquei furioso por dentro. Aqueles sujeitos com capuz iam me atacar por eu ter chutado um deles, mas eles foram impedidos pelo Ludociel, que dizia com uma voz de mando: não ataquem. A divindade suprema pediu para que o levássemos à sua presença sem atacá-lo férreo, fazendo os sujeitos encapuzados pararem e se colocarem em posição militar. Então Poseidon, cumpri com a minha parte, então você deverá cumprir com a sua, a não ser que queira que o bosque pague por sua. Eu rapidamente digo, interrompendo ele: não precisa falar nada, que tipo de Deus eu seria se não cumprisse com meus acordos? Eu acariço a cabeça de Gilead para ela me dar um abraço para eu corresponder o abraço com um dos meus braços, já que um estava segurando o meu tridente. Poseidon, não vai, nós podemos dar um jeito. Calma Gilead, eu não posso involucrar vocês nisso, mas eu juro que eu vou voltar. Desfazendo o abraço para juntar nossas frentes carinhosamente para Gilead me dar um beijo nos lábios para dizer ainda com nossas frentes juntas: por favor, me promete que você vai ficar bem. Eu aceno com a cabeça para dizer, olhando para seus olhos: como um Deus, tenho a obrigação de não quebrar nenhuma promessa, por isso não se preocupe, não vou deixar nada acontecer com vocês, principalmente você, minha fada. Ela ficou um pouco vermelha para dizer: assim espero, se não fizer, eu destruo o seu esconderijo de cervejas. Me fazendo ficar com uma cara de pôquer, enquanto Lieb ficava rindo na minha cabeça como um condenado. Por sorte ele não estava na sua forma física, porque se ele estivesse eu estaria enforcando ele para ele parar de rir. Poseidon, temos que ir agora, a divindade suprema não é alguém que goste de ficar esperando. Eu volto em si para me levantar forchão a dizer: cuida bem dela, Gloxinia. Ela é minha irmã idiota, obviamente eu vou cuidar dela. Eu aceno com a cabeça para me virar para Ludociel e dizer: guia o caminho, arcanjo. Ele continua com aquele mesmo sorriso para começar a voar, sendo seguido pelos outros encapuzados, me fazendo dar um suspiro para sacar minhas asas negras e começar a segui-los pelos céus. Durante a trajetória eu podia perceber algumas miradas dos outros seres encapuzados, que eram 7 encapuzados e a maioria deles usando meu ki. Podia sentir confusão, ódio e desprezo. Eu não mudo minha expressão, continuo voando enquanto estava conversando com Lieb. Parece que eles não vão muito com a sua cara. Eles são arcanjos, eu estou usando o poder de um demônio, se bem que eles não sabem disso e devem achar que eu sou um demônio.
Esses caras, pelo que você me contou, são bem mais filhos da puta do que os demônios, não é mesmo? Me fazendo dar um suspiro mental é dizer em meus pensamentos: vou manter minha guarda a todo momento. É querom que você faça o mesmo. Entendido? Desligando a conexão mental para continuar voando por alguns minutos até que paramos em uma ilha voadora com uma enorme muralha. É um portão enorme com muitos detalhes parecendo aquelas portas do paraíso que se mostram em ilustrações. Alguns guardas protegendo o portal obviamente eram arcanjos, para Ludociel dar um sinal, fazendo os guardas abrirem os portões para Ludociel fazer um sinal para que eu seguisse, ele me fazendo afiar minha vista, enquanto segurava mais firme o meu tridente para começar a seguir o Ludociel para os sujeitos tirarem os capazes, vendo que eram alguns arcanjos de pelo que eles emanavam eram de nível médio. Nós começamos a andar vendo uma civilização de arcanjos, deusas que por onde nós andávamos dava para ouvir alguns deles sussurrando, se perguntando por que tinha um humano no território das deusas. Isso foi ocorrendo até uma hora, onde eu simplesmente parei de andar e liberei meu poder divino, fazendo com que ele seja sentido por todo o território, fazendo com que finalmente eles parecem de murmurar para continuar andando, enquanto Ludociel dizia em seus pensamentos: agora entendo por que a divindade suprema quer falar com ele. Ele tem uma energia muito similar a ela, mas ele não tem energia de deusa ou de demônio para ter aquelas asas. Dando um sorriso um pouco maior para pensar: esse sujeito é mais intrigante do que eu pensei. Para ele continuar andando até que chegamos a um castelo enorme com cor branca com vários tons dourados e vários detalhes que parecia ser seres alados, me fazendo dar um suspiro de desinteresse para a porta do castelo, que era muito grande, muito maior do que qualquer outra porta que eu já tinha visto. Para a porta ser aberta para somente Ludociel, eu entrar no castelo para Ludociel se ajoelhar dizer: Suprema Divindade, eu trouxe o sujeito de nome Poseidon como foi pedido. Me fazendo ficar um pouco sério para sentir um poder muito grande, o mais grande que eu senti na minha vida, mas pelo meu orgulho de Poseidon eu não ia deixar ser intimidado tão fácil, vendo como de uma enorme luz tão branca e pura, pelo menos era isso que tentava parecer, para dessa luz aparecer uma mulher sentada em um trono, enquanto uma enorme luz cobria seu rosto e em suas costas uns 6 pares de asas, um longo vestido branco. Para a mulher dizer com uma voz imponente: ótimo trabalho, Ludociel, agora nos deixe sós. Ludociel acenou com a cabeça para se retirar do lugar, fechar as enormes portas para a mulher aumentar sua pressão, fazendo com que o lugar tremesse um pouco. Para eu pensar: essa vadia tá tendo me intimidar. Primeiro, não sou machista, isso faz parte da história, então não pensem que sou machista. Voltando para a história, eu dou um pequeno sorriso para que o reino das deusas tremer pela liberação do meu poder divino para começar um choque de pressão dos nossos poderes que demorou alguns segundos para nós diminuirmos nossos poderes para a divindade suprema rir com um tom de satisfação para dizer ficando de pé: então os rumores eram verdade, um sujeito que levava um tridente na mão se denomina como o Deus dos Mares. Olhando para mim, vendo que ela era muito mais grande do que eu pensava, para eu ter uma gota de suor na cabeça para pensar: meu Deus, esses peitos são muito grandes. Ouvindo uma risada na minha cabeça para me fazer rir mentalmente também, para eu dizer: ok, vamos parar, senão ela pode perceber. Para desligar a conexão mental, para eu dizer com voz fria e sem emoção: não vejo que queira minha presença para conversar, então diga o que quer de uma vez. Mesmo não dando para ver, dava para perceber que ela estava com um pequeno sorriso malicioso para a mulher gigante se ajoelhar para olhar diretamente para meus olhos. Quero que se alie às minhas tropas como o comandante delas. Eu vi sua luta contra Meliodas. Com sua força e liderança podemos finalmente acabar com os demônios. Essa guerra. Eu em meus pensamentos. Previsível. Droga, perdi a aposta. Eu dei uma risada mental, já que enquanto ela se ajoelhava, eu apostei com Olive sobre o que ela ia dizer. O perdedor teria que limpar a casa por um mês. Eu apenas dei um suspiro decepcionado com minha personalidade do Poseidon para dizer com uma voz e expressão fria enquanto olhava diretamente para os seus olhos: seja lá onde eles estão nessa luz. Eu me recuso.
deixando a mulher surpresa, mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa eu digo: você acima dos outros deveria entender o motivo de eu recusar. Olhando com um olhar mais afiado para ela ficar em silêncio, dando para entender que ela queria que eu continuasse. Nós somos deuses, nós somos seres perfeitos que não precisam de exércitos, não precisamos pedir ajuda, não precisamos tramar, é assim que são os deuses, mas você está rompendo essa perfeição, mas o rei demônio? E me viro e começo a andar na direção da porta enquanto continuava minha fala. Ele já não tem mais salvação, ou ele já não pode mais ser classificado como um deus com suas guerras sem sentido ou sua matança desnecessária. Eu paro na frente da porta e digo, me virando para a divindade suprema: você também faz as mesmas coisas com aqueles que não seguem o seu jogo, mas não tanto quanto o rei demônio, mas você ainda pode arrumar essas imperfeições. Apenas abra seus olhos para o que você está fazendo e perceba que você não está sendo a deusa que deveria ser. Abrindo as gigantescas portas saindo do castelo, deixando a divindade suprema muito em choque, mas também muito pensativa, para eu voltar pelo mesmo caminho, mas ainda sendo escoltado para que eu não fizesse nenhuma besteira. Quando eu já estava fora do território das deusas, eu dei um suspiro para sacar minhas asas e voar em alta velocidade, enquanto parecia que era um meteoro negro rasgando o céu. Dava para se ouvir uma enorme gargalhada na minha mente que parecia realmente estar se divertindo para eu dar um pequeno sorriso e falar em meus pensamentos: ok, aquele foi a minha melhor atuação de Deus. Também começando a rir, só que mentalmente, para dizer com um rosto bem decepcionado: teria sido melhor se desse para ver o rosto dela, assim teria mais graça. Dando um suspiro para Olive parar de rir e dizer: bom, o que acha que vai acontecer agora? Pra ser sincero, não sei, mas acho que as coisas a partir daqui vão se tornar mais interessante. Olhando para o lado, vendo que o sol já estava nascendo, me fazendo dar um suspiro cansado para dizer: isso foi realmente demorado, quero dormir muito quando chegar na minha cabana que você vai limpar por um mês. Dando um sorriso, ouvido um grunhido para o Olive desligar a conexão mental, me fazendo dar um sorriso para aumentar minha velocidade, chegando no reino das fadas em poucos minutos, sendo recebido por um abraço da minha fada, que ficou muito assustada, pois tinha caído em cima dela aparentemente desmaiado, mas depois ela deu um suspiro aliviada ao ver que eu só estava dormindo, mesmo fazendo ela usar seus poderes de fada, criar uma raízes que me levaram até a minha cabana. Depois de um longo sono, eu já estava começando a acordar, percebendo que estava me sentindo mais pesado que o normal, vendo que tinha um vulto no meu lençol, me fazendo dar um sorriso, já que eu conheço seu ki. Levantando o lençol, vendo Gereade dormindo tranquilamente em cima de mim, para eu dar um beijo em sua testa e me deitar mais um pouco, já que não queria acordá-la. Depois de uns minutos eu pude sentir como Gereade estava começando a se mexer, para ele dar um bocejo para esfregar um dos seus olhos, para eu dizer: bom dia, bela adormecida, por mais que eu goste do jeito que a gente tá, eu preciso me levantar. Fazendo Gereade olhar que estava deitada em cima do meu abdômen, deixando ela um pouco vermelha, para dizer: sinto muito, é que eu não consegui dormir quando você foi com os arcanjos, quando você desmaiou, eu te levei pra cabana, sem querer acabei dormindo também. Me fazendo dar um sorriso para acariciar sua cabeça, para depois receber um golpe no meu saco, me fazendo espumar pela boca pela dor, para ouvir Gereade dizer: isso foi por me preocupar dormindo em cima de mim do nada. Eu ainda espumando, enquanto agarrava meu saco, para dizer, gaguejando muito pela dor: ok, mas, por quê? Ouvindo alguém gritando do lado de fora da cabana, para a porta ser aberta, revelando que era Gloxinia. Irmã, o Poseidon acordo. Tem uns mercantes de cervejas na entrada da floresta. Ele não conseguiu terminar, já que viu Gereade em cima de mim fazendo uma posição de duplo sentido, fazendo Gloxinia ficar uma aura sombria, enquanto sua lança estava apontada para mim, para ele dizer com uma voz fria e sombria: o que pensa que está fazendo com a minha irmã, Deus de merda? Eu paro de espumar e percebo a posição que nós estávamos, me fazendo dar um sorriso para olhar para a Gloxinia e dizer com a maior cara de pau que eu poderia fazer: não sei, o que acha que estávamos fazendo?
Gereade não estava entendendo a situação até que se deu conta da posição em que nós estávamos começando a ficar vermelha até não poder mais para ela me lançar uma rajada de vento, me fazendo voar atravessando a parede da minha cabana para eu cair de pé, enquanto dava umas pequenas risadas para eu ver como nossa uma enorme lança aparecia apontado para mim para eu começar a correr, enquanto esquivava da lança de vários ataques mágicos do Gloxinia, que estava realmente furioso. Estava correndo por todo o bosque enquanto ria muito e me burlava dele, enquanto Liebe estava em cima da minha cabana comendo pipocas, enquanto via as coisas rindo. Gereade sentada do lado com uma grande gota de suor pelo que estava acontecendo. Para segundos depois ela deu um suspiro para dizer: esse idiotas. Olhando para o Liebe, vendo que ele ainda estava comendo as pipocas, enquanto ria pelo espetáculo, para Gereade perguntar bem confusa: "O que é isso que você está comendo, Liebe?" Ele ainda olhando os espetáculos disse: "Pipocas é muito boa, pega também." Ela pegou uma e começou a comer as pipocas, enquanto também via como eu ainda estava esquivando do Gloxinia, enquanto as fadas ao redor se afastavam, enquanto algumas iam até a minha cabana para assistir junto ao Gloxinia. Enquanto isso acontecia, podemos ver como uma divindade suprema estava sentada em seu trono, enquanto à sua frente estava uma bola de luz que estava projetando uma imagem do que estava acontecendo, vendo como eu estava com um sorriso divertido enquanto esquivava uma lança que ia em direção da minha cabeça, enquanto dava para sentir como minha aura era de calma e diversão para a divindade suprema falar. Será que se eu pudesse fazer ele se apaixonar por mim, eu teria um ser completamente perfeito? Colocando sua mão em sua barriga, enquanto imaginava um filho ou filha perfeita, para entre esses pensamentos ela dizer decidida: "Está decidido, eu terei seu filho Poseidon, com isso terei o filho perfeito." Para continuar a olhar pela bola de luz, enquanto planejava meios de ter filho. Alguns dias se passaram e agora eu estou fora do bosque das fadas esperando alguma coisa, enquanto ao meu lado tem uma mochila com algumas cervejas de todos os lugares que eu já experimentei e achei bom. Enquanto estava sentado em uma árvore, aparentemente eu estava esperando alguém. Poseidon acha que ele vai demorar muito, já tô perdendo a paciência. Eu calmamente respondo: não acho que ele demora muito, afinal ele que teve a ideia de nos encontrar aqui. Flashback. Há umas horas atrás eu estava em uma parte do bosque treinando com Liebe, já que, como eu disse antigamente, eu não quero depender dos mesmos golpes, já que quero tentar fazer golpes novos usando minhas espadas e meu tridente. O que exatamente você tá tentando fazer? Porque eu só tô vendo você dançando com essa espada e tridente. Eu paro de tentar fazer meus ataques para dizer, olhando para o Liebe. Eu tô tentando juntar meus golpes com meus ataques de espadas para tentar fazer novos golpes, mas eu não tenho ideia de como usar duas armas completamente diferentes ao mesmo tempo. Liebe simplesmente deixou cair seus ombros, dando para entender que ele também não fazia ideia de como fazer também. Para eu continuar a treinar por alguns minutos até que eu e o Liebe sentimos um que familiar na distância, fazendo eu dar um pequeno sorriso de lado para o Liebe voltar para o Grimório na minha cintura, para eu desaparecer em um borrão de velocidade, aparecendo a alguns quilômetros longe do bosque, vendo como tinha um Meliodas sentado embaixo de uma árvore, enquanto ele estava com sua marca ativada, para depois, quando me viu, a desativou para dizer: demorou um pouco, será que a idade tá te deixando lento? Me fazendo ter um tique no olho para dizer: moleque, acho bom você lembrar que eu sou um deus, deuses não envelhecem, pode isso na sua cabeça, se não quiser que bote essa informação à força na sua cabeça através de uns bons golpes. Estralando meus dedos, enquanto Meliodas aumentava seu sorriso para dizer: e bom fazer isso depois de tanto tempo, mas eu vim por coisas sérias. Botando uma expressão séria para eu imitar, também sentando no gramado para enfiar meu tridente no chão, para o Meliodas dizer seriamente: ó rei demônio, depois de saber da nossa batalha, ficou doido, mandando tropas de demônios por todos os lugares para achar você. Ele até mandou que alguns mandamentos fizessem duplas para procurar você. Eu dou um suspiro para responder: entra na fila, vocês não são os únicos que querem me recrutar. O que você quer dizer com isso?
Os arcanjos há uns dias atrás vieram atrás de mim no reino das fadas. Eludociel fez Gereade de refém para eu ir na presença da divindade suprema. É o que você fez? Dizia desinteressado, já que já tinha uma ideia do que eu fiz. Eu mandei a real para ela. Eu não vou me rebaixar a um servo de alguém imperfeito. Fazendo Meliodas dar um suspiro para dizer: bom, seria legal beber agora, mas tenho que continuar a fingir que estou te procurando. Me fazendo dar um sorriso para dizer: bom, que tal a gente fazer um farra lá pra Mei, já que esse horário deu para entender que vocês têm menos frequência na guerra. Ele assinou para dizer: bom, não se esqueça das cervejas. Sacando suas asas negras para sair para qualquer direção para eu também desaparecer do local em um borrão de velocidade. Fim do flashback. Eu já estava naquele mesmo lugar, esperando por muitos minutos até que dei um suspiro para continuar a sair do local, mas parei ao ouvir um som de asas. É por sentir um que familiar virando para trás, vendo como Meliodas estava sentado em um tronco ao lado de uma fogueira que eu tinha feito antes para ficar esperando ele. Eu dou um suspiro para dizer: você demorou. Pegando uma garrafa para jogar pro Meliodas para ele pegar e começar a beber para eu sentar em um tronco do outro lado da fogueira para também beber, enquanto tinha um silêncio meio incômodo para eu dizer tentando romper esse silêncio incômodo: ei moleque, quando ia me dizer que você tinha um irmão? Ele toma um gole para dizer com cara de pôquer: nunca. Primeiramente eu achei que você já tinha morrido de velhice, segundo você não precisa saber da minha vida. Eu também fico com cara de pôquer para dar um gole a dizer: eu já tinha te dito antes que eu era um deus. Deuses não podem morrer por velhice. Eu era uma criança. Você era um humano para mim que se achava um deus só por causa do seu enorme poder. Tomando um gole. Isso não mudou. Ele recebeu um golpe do meu tridente na cabeça sem a intenção de cortar, era somente para machucar, fazendo com que ele derrubasse a cerveja no chão, mas usando minha manipulação de água eu faço com que a cerveja flutue para Meliodas pegar a garrafa para eu colocar a cerveja de volta na garrafa para nós começarmos a conversar de coisas triviais, enquanto falávamos o que tinha acontecido com a gente nesses séculos. Enquanto eu estava contando a história de como eu conheci Gereade, eu vi que ele me encarava com aquela cara safada dele me fazendo por a mesma expressão, fazendo nós dois rirmos um pouco para eu perguntar com um pequeno sorriso: então, tem alguém que conseguiu entrar em um dos 7 sóbrios corações? Ele com uma cara de pôquer responde: você precisava fazer a merda dessa piada. Eu rio para dar mais gole na minha cerveja para o Meliodas dar um suspiro e dizer: não, eu não tenho ninguém. Mesmo se tivesse não mostraria a você. Tomando mais gole, me fazendo ter uma cara de pôquer para dizer: não sei não, mas talvez você tenha uma mãe ou umas mães. Fazendo Meliodas cuspir a cerveja, mas ela não me atingiu, já que eu usei meus poderes para fazer com que a cerveja ficasse flutuando para depois ela cair, enquanto Meliodas estava tossindo se engasgando para dizer: porra, você não perde tempo não, né? Mas ai não mamãe, ai foda. Me fazendo rir um pouco para dar outra garrafa pro Meliodas para eu fazer o mesmo, tomando outra garrafa para passar outro silêncio, só que dessa vez um silêncio agradável, enquanto tomávamos nossas cervejas, até que depois de algumas horas as cervejas tinham acabado, mas nem Meliodas estávamos bêbados, então só concordamos em encerrar por aqui e continuar em outro dia. Bom, eu vou indo, tenho que voltar por Reino dos Demônios. Ele se levantou para abrir suas asas negras, mas antes que ele saísse voando eu disse: antes de qualquer coisa. Ela parou para olhar para mim para eu dizer: ao amanhecer eu vou dar uma passada no Reino dos Demônios para fazer visitinha. Dando um sorriso com um olhar frio para Meliodas dar um sorriso saindo voando, enquanto eu apenas apagava a fogueira para voltar para o Bosque das Fadas, enquanto assobiava a música do Poseidon, enquanto ficava admirando o bosque, já que era ele realmente muito bonito, dando um clima realmente agradável para eu ficar distraído, enquanto voltava para minha cabana para eu abrir a porta e ir para o meu quarto, mas eu parei em seco ao ouvir uma voz na minha cabana. Aonde você foi na calada da noite?
Ouvindo uma voz sombria e fria que me fez ter um medo inexplicável para eu ouvir o Lieb na minha cabeça dizendo: se fode ai otário. Para eu virar para trás, vendo como Gereade estava sentada em uma cadeira com as pernas cruzadas enquanto ela era rodeada por um aura de perigo que me fez engolir seco. Eu te fiz uma pergunta, Poseidon Kun. Dessa vez era uma voz doce, mas era tão doce que fez meus medos aumentaram a níveis extremos.